Oi. Senhor presidente, saudar mais uma vez Vossa Excelência, a comunidade aqui presente. Senhor presidente, nós estamos rotineiramente aqui fazendo alguns debates, às vezes até inflamados, sobre as questões dos nossos encaminhamentos. E como eu falei mais cedo um pouco, eu repito sem nenhum problema, esta casa tem feito, sim, uma série de denúncias, de encaminhamentos, de questionamentos, de fiscalizações. Porém, senhor presidente, a gente sabe de que é possível a gente fazer ainda mais e melhor, porque de fato tem algumas ações que o executivo executa, planeja, manda para esta casa, que são tanto ou abusivas ou insuficientes para atender a demanda das pessoas. E a gente precisa estar atento, sim, de aperfeiçoar e a cada dia a gente ampliar ainda mais a nossa função e o nosso poder de fiscalização. Por isso, inclusive, tem uma emenda à lei orgânica de minha autoria, assim como tem uma lei ordinária de autoria do vereador Escuta, que a gente também subscreveu, assim como o meu também tem várias subscrições aqui, para poder esclarecer, garantir, ampliar o que é o poder da função do vereador. Porque, por exemplo, senhor presidente, ontem eu estava verificando um dos projetos que inclusive trata da questão da licitação para os abrigos de ônibus que estão sendo feitos na cidade, e quando a gente vai nos contratos, no portal da transparência, lá na prefeitura, há divergências do que está aparecendo ali com o que está nos processos físicos, e a gente, enquanto vereador, precisa ter garantido o poder e a função de chegar na repartição pública do município com os documentos que são públicos e com a lei da transparência que a gente tem hoje, principalmente federal, e ter o direito e o poder de acessar esses documentos no momento que nós chegamos para fazer a fiscalização, para justamente evitar maquiagens, possibilidades de processos não estarem completos à disposição, que não é nenhuma novidade. Infelizmente, isso é uma praxe de várias gestões, de vários governos. Quantas vezes a gente já ouviu aqui comentário, inclusive em Ilhéus, de gestão que quando termina, joga água no computador, some informação. Então a gente precisa garantir, ampliar esse poder. Porém, senhor presidente, a gente não pode perder de vista de que esta casa tem oferecido denúncias ao Ministério Público, e a gente precisa ver o Ministério Público agir com mais eficiência, com mais velocidade, também em relação às questões que envolvem o nosso município. E eu vou ser muito claro, o Ministério Público é muito ágil, rápido, para poder fazer a fiscalização em relação ao transporte clandestino, o transporte alternativo. E eu não estou aqui querendo dizer que eu sou a favor da clandestinidade. Se é para ser ágil, se é para punir, se é para verificar, verifica-se. Só que a gente tem apresentado aqui, desde 2017, com provas documentadas no Ministério Público, o tanto de ilegalidades e de crime cometido pelas empresas de ônibus. E a gente não consegue enxergar o Ministério Público agir com a mesma eficiência, com a mesma velocidade. E eu falo com tranquilidade, porque em novembro do ano passado, eu apresentei por escrito e assinado uma representação falando das irregularidades. O promotor chamou a gente para uma reunião e disse que ia apresentar uma minuta de um TAC, um termo de ajuste de conduta, para regularizar o serviço de transporte. E a gente até hoje não viu esse TAC e não viu as ações para poder fazer com que o transporte coletivo seja mais seguro, mais eficiente. Eu estou aguardando. E a gente precisa ter essas respostas, porque nós temos um limite de até onde a gente pode ir, mesmo como fiscal nato que somos como vereadores, nós temos um limite. Então o Ministério Público precisa se debruçar. E assim eu já apresentei denúncia que
Vossas Excelências, para talvez quem não saiba, e a sociedade aqui, todo ônibus tem que ter um tanque de combustível, um tanque especial que é de um produto Arla, que há resoluções nacionais, que é um produto para combater, para diminuir o impacto ambiental. Nenhum veículo aqui usa. Os veículos que estão acima da data de 5 anos, de 7 anos, e que continuam rodando de qualquer jeito. Então, a diferença é que, às vezes, vereador Carqueja, o povo questiona por que em Itabuna a passagem foi impedida de subir um valor de R$ 3,80, se não me falha a memória, e foi permitido apenas o valor de 12 centavos, porque o Ministério Público também foi um dos instrumentos para cumprir o seu papel de dizer que estava incoerente e irregular. E aqui em Ilhéus, no Conselho Municipal de Transporte, que este ano, por exemplo, a planilha não foi apresentada na totalidade, com medo das minhas denúncias, porque ali na Prefeitura tem 2 processos de tributo contra as empresas de ônibus, um contra São Miguel e um contra a Via Metro, porque eu provei com documentos que eles mentem na hora de recolher o ISS. E o processo está lá, ó, em cima de uma tartaruga, para sair do lugar, dá um trabalho danado. A empresa pediu extensão de prazo para se esclarecer, não conseguiu provar de que minha denúncia estava errada. Agora, o tributo está fazendo, é um termozinho complicado que eu sempre esqueço, mas está fazendo um termo técnico de cobrança automática do valor devido. Só que essa cobrança automática do valor devido está lá em cima da mesa esperando, porque a gestão costumeiramente liga para poder dizer, não, peraí, esse projeto contra nossos amigos tem que ficar parado. Então, enquanto o povo está sofrendo com ônibus sucateado, pagando a passagem no valor injusto, está sofrendo com linhas de ônibus mal distribuídas, ônibus sucateados, entre tantas outras coisas, o prefeito que todo dia diz que está complicado porque não tem dinheiro no orçamento para fazer as coisas para o povo, tem lá dinheiro aos montes para poder ser recuperado das empresas de transporte coletivo, mas eles não estão fazendo a cobrança devida. E eu não estou falando de 50 mil, de 30 mil, não. Passa de R$1 milhão, se for cobrar como deveria. E mais de R$1 milhão dá para se fazer muita coisa, inclusive para o transporte público, o transporte coletivo na cidade. Então, por isso é importante fazer, e muitas vezes alguns terminam, eu vou até dizer, por ignorância, e ignorância no sentido de não conhecer as informações sobre o que é conselho, sobre o que é controle social, sobre o que é, de fato, poder deliberativo. E o poder deliberativo não é para que o conselho esteja acima da lei, nem acima da função do gestor, é para poder ter o equilíbrio nas decisões. Então, por isso a gente vai continuar ouvindo dizer que Itabuna resolveu, que Itabuna funcionou, mas é por um conjunto de coisas. Você tem um conselho democrático, mas tem um Ministério Público também eficiente e atuante, uma Câmara que amplie cada vez mais a sua função e o seu poder fiscalizador, e uma gestão que se respeite e que respeite as pessoas. Porque eu quero ver, e eu vou expor aqui no Data Show na semana que vem, e vou expor nas mídias a fala e a filmagem aqui do prefeito com a voz dele, porque o prefeito disse, vereador Ivo é testemunha, que ia, antes de inaugurar as ruas Nova Jerusalém e Santa Bárbara, fazer a Rua Felicidade no Vilela, não cumpriu com a palavra, botou agora no Dia da Cidade propaganda enganosa e não fez. O prefeito disse aos servidores públicos que estavam para ser demitidos, de que não iria demitir sem conversar com os sindicatos, ia recorrer até o último recurso, não cumpriu com sua palavra e 11h59 da noite publicou um decreto exonerando, afastado os servidores. O prefeito fez uma fala pública dizendo que era a favor do conselho ser fortalecido, ser democrático, assinou, fez propaganda dizendo que inclusive tinha o número da lei e depois, ao invés de publicar, não cumpriu com sua palavra e apresentou o veto. Então, está caminhando aí, está caminhando para um destino de ser um prefeito que não cumpre com a palavra, porque todo dia dá a sua palavra, empenha a sua palavra. E agora, por último, para finalizar, senhor presidente, está aí o decreto que foi para o aumento da passagem.
quero ver se o prefeito, mais uma vez, não vai cumprir com sua palavra, vereadores. E o decreto que diz que o aumento... Ok, 2 minutos para o vereador Macris. Só de fato para concluir. Então, eu quero ver, senhor presidente, se agora o decreto, que não fui eu que fiz o decreto é assinado pelo prefeito, pelo secretário na época, que era de Transporte e Trânsito Átila, e pelo secretário de Administração Bento Lima. Os 3 assinam o decreto, não fui eu que fiz. E no decreto diz lá de que o reajuste, o aumento da passagem está condicionado a... Ora, eu não sou professor de português não, mas eu compreendo que se eu digo que está condicionado a, se eu não cumprir a condição, eu tenho que retornar. Então, quero ver se o prefeito também não vai cumprir a sua palavra, de como as empresas não garantiam a apresentação dos ônibus até a data de ontem. Era para apresentar 7 ônibus novos da Via Metro, 7 ônibus novos da São Miguel. Sabe o que é que vai acontecer? As empresas provavelmente já devem ter feito um ofíciozinho lá, pedindo ao prefeito, ô prefeito, ficou difícil, a gente está sem dinheiro, dá mais um diazinho aí para a gente apresentar os ônibus. E como o prefeito não cumpre a palavra e é amigo dos empresários e inimigo do povo, então o prefeito vai querer estender. Só que ele tem que cumprir o que está no decreto, e amanhã eu estarei entrando no Ministério Público, pedindo também mais uma vez para o Ministério Público se manifestar em relação ao que não foi cumprido no decreto e é condicionante clara para poder manter o aumento da passagem para 3,80. Então, senhor presidente, nesse sentido, esta casa tem sim que ampliar, acompanhar e mostrar de que nós estamos nesta Câmara de mãos dadas com o povo. E a gente não pode, se é para escolher entre o gestor e o povo, a gente tem que escolher o povo. Porque quando nosso mandato passar, nós continuaremos no meio do povo. E todo mundo aqui tem filho, irmão, parente, amigos na rua sofrendo do mesmo jeito. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Deixei você falar demais hoje. Pelo tempo regimental de 10 minutos, pastor Matos.